Bom dia, meninas. Bom dia. Conforme nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Isso quer dizer que a pessoa está impedida de orar sozinha? Bom dia. Claro que não, a pessoa pode orar sozinha. O que Jesus quis dizer é que a oração em conjunto, a oração em comunhão, é ainda mais poderosa. Então, todo mundo concentrado, pensando em Jesus, Vamos pensar nos desafios da nossa vida. Todos os desafios que a gente enfrenta, que nós enfrentamos, que nós vamos enfrentar. Vamos pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. E nesse momento de oração conjunta, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus força para a gente vencer os desafios que a vida nos apresentar. Orientação para a gente saber o caminho, para a gente achar o caminho, muitas vezes escondido. E a gente tem dificuldade de achar o caminho. Então, força para vencer o desafio, orientação para a gente achar o caminho. E esclarecimento para a gente aprender a lição que a vida quer nos ensinar. Não peçam moleza, porque moleza não ensina nada a ninguém. A gente deve pedir força, orientação, esclarecimento. Então, nesse sentido, pensando em Jesus, pensando nas nossas famílias, oremos. Pai nosso, que estais no espaço, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Que seja. Nós não podemos mudar o passado. Ok? A gente consegue? A gente consegue mudar o passado? Mas a gente pode mudar o futuro, não pode? Agindo no presente. O passado passou, a gente não consegue mudar, mas a gente pode melhorar o futuro. E pode aprender com o passado, né? Então, olha só, Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a teus filhos o caminho correto, que mesmo depois de velhos, eles vão permanecer no caminho correto. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Não é? Nós podemos mudar o futuro dos nossos filhos. Nossos filhos
Eu sou meio velho, eu sou da época da fita cassete. Todo mundo se lembra da fita cassete? Então, fita cassete, a gente comprava fita, ela vinha sem nada gravado nela. A fita virgem, ela vinha sem nada. Aí a gente pegava e gravava a música que a gente gostava na fita cassete. Nossos filhos são uma espécie de fita virgem. Eles vêm para a Terra e a gente pode gravar uma história bonita para eles. Nós podemos ensinar para os nossos filhos o caminho correto. Né? Para isso, o que vários especialistas dizem? Educação no lar. Olha as 3 letras. L, A e R. L de quê, gente? Lar. Primeira letra L de limites. Letra A de quê? Amor. Letra R de responsabilidade. Então, isso é um consenso entre os educadores. A gente precisa dar limites aos filhos, né? Precisa dar amor. Amor, se a gente for falar o que é amor, nós vamos ter várias aulas só para dizer o que é amor, para a gente tentar descobrir o que é amor, né? Mas uma das virtudes do amor é a gente saber renunciar ao nosso próprio desejo em favor de algo maior. É fácil fazer isso, imagina, nós temos os nossos desejos, nós somos seres humanos imperfeitos, nós temos os nossos próprios desejos e às vezes nós somos convidados a renunciar ao nosso próprio desejo em favor do bem dos nossos filhos. Não é? Isso é uma das possibilidades, uma das virtudes do amor. E a responsabilidade. Responsabilidade significa o quê? Eu preciso ensinar meus filhos a assumirem as consequências das decisões que eles tomam. Eles precisam aprender a assumir as consequências do que eles fazem ou que eles deixam de fazer. Se eu assumo as consequências dos erros dos meus filhos, será que eu estou agindo corretamente? Se meu filho erra, eu vou lá e conserto, o que eu estou ensinando para o meu filho? Estou incentivando ele a errar. Ele vai, quebra a janela do vizinho. Aí eu vou lá, chamo o vidraceiro, conserto a janela do vizinho, como eu tenho que fazer, mas se eu não cobro dele para ele assumir a responsabilidade sobre o que ele está fazendo, o que ele vai aprender com isso? Tudo que eu fizer de errado, meus pais vão assumir a bucha. Vocês entenderam? Então a gente tem que ter... A coisa é sutil. Às vezes, nós achando que nós estamos protegendo nossos filhos, porque enquanto eles são pequenininhos, a sociedade tolera. Quando eles crescem, a tolerância diminui. Então, limites, amor e responsabilidade, né? Como é que a gente pode, por exemplo,
desenvolver responsabilidade. A gente pode combinar, fazer combinados com a criança. Conversar com a criança e fazer combinados com ela. Olha só, a gente pega, por exemplo, mamãe, eu quero brincar na casa da coleguinha. Então vamos fazer o seguinte, para você brincar na casa do seu coleguinha, tem uma condição. Você primeiro vai arrumar sua cama. É um combinado. É um combinado. No dia que ela não arrumar, eu vou lá para a casa da minha amiguinha. Ops, você arrumou a sua cama? Lembra do combinado? Lembra do combinado que a gente fez? Então, a gente tem que realmente fazer o combinado e exigir o cumprimento do combinado. E dessa forma, nós estamos educando os nossos filhos para o quê? Para o mundo da responsabilidade. Como é um trabalho? O trabalho não tem um combinado? Olha, o combinado é isso. Você vai fazer esse serviço e eu vou pagar o teu salário. É um combinado. Então, a gente, aos pouquinhos, vai fazendo combinados com as crianças e exigindo o cumprimento. Mas, às vezes, imagina só, você está ocupada com 500 coisas para fazer, sua filha, vou lá para a casa da coleguinha. Você, olha só, olha a renúncia, olha como educar dá trabalho. Você vai ter que largar, às vezes, a panela está no fogo, tem que largar a panela no fogo, vou lá ver, inspecionar a cama, se ela arrumou a cama. Quer saber? Eu vou arrumar essa cama aqui e deixar ela brincar. Se você fizer isso, ela vai aprender. Não preciso cumprir o combinado. Porque eu estou indo brincar na casa da minha amiga e ninguém está exigindo o combinado mais. Então, uma pequena falha. As crianças são muito espertas, elas aprendem rápido. Então, dá trabalho. Às vezes você vê a cama bagunçada, pode voltar. Não, olha, a senhora pensa que vai, eu vou brincar. Não vai, não. E o combinado? Você cumpriu o combinado? A sua cama está bagunçada. Pode voltar. Pode voltar a arrumar. Outro combinado. Você vai. Daqui a 1 hora quero você de volta. Daqui a 1 hora quero você aqui de volta. Limite. E se ela não voltar em 1 hora, você tem que chegar e falar, olha, amanhã você não vai brincar com a sua colega. Mas por quê? Porque você não cumpriu o combinado. Você não cumpriu o combinado. Né? Então é muito importante a gente fazer combinados e não ficar assumindo a consequência dos erros dos nossos filhos. Porque a gente consegue assumir erro, assumir a consequência até uma certa idade, até um momento em que você não vai conseguir mais. A gente tem que ensinar eles. Fez coisa errada, você vai, né? Tem pai que faz assim, tem pai que dá uma mesadinha pro filho. Nem que seja pouquinho, 2, 3 reais por mês. Qualquer coisinha pequenininha. Você quebrou o vaso de flor, então você vai ficar 2 meses sem receber mesada. Você não quebrou o vaso da mamãe? O vaso de flor da mamãe? Então, mas foi sem querer, tudo bem. Mas você quebrou sem querer, você não, realmente, mas você tem que assumir a consequência. Por mais que tenha sido sem querer, você quebrou o vaso de flores da mamãe e agora você vai ter que contribuir para a gente comprar outro vaso para ela. Mas foi... Não tem problema. Se eu estou dirigindo na rua e bato no carro de alguém sem querer, eu vou ter que pagar o conserto do outro sem querer. Não é assim que a vida é?
Então não tem esse negócio de sem querer. Você vai assumir as consequências do que você fez. O que a criança vai aprender? Eu preciso ser mais cuidadoso. Porque se eu for descuidado, eu posso quebrar de novo alguma coisa e vai sobrar para mim novamente ter que pagar. Agora, se eu falar, uma criança não tem problema. Tem até uma música engraçada que é uma música, ele é uma criança, não entende nada. É uma música antiga, falava. E aí ele falava nada, eu entendia tudo. Tem uma música bem antiga, eu nem lembro quem era o autor. Mas era muito interessante a música, que ele aprontava, aí chegavam os pais, não, deixa pra lá, ele é uma criança, não entende nada. Mas aí ele fala, não, eu era um homem e entendia tudo. Ou seja, a criança sabia que estava fazendo coisa errada. Né? Só que às vezes dá trabalho, dá mais trabalho às vezes a gente pegar a criança e botar num cantinho da disciplina do que pegar o papel de bala que ela jogou no chão da cozinha, pegar e jogar no lixo. É mais fácil a gente resolver do que exigir que a criança resolva. Mas se eu fizer isso, o que eu estou ensinando para a criança? Se a criança joga o papel de bala no chão, eu vou lá e recolho o papel de bala e jogo no lixo, o que eu estou ensinando para o meu filho? Vou, aproveitando o gancho, vou contar uma história que é a seguinte. Uma família foi viajar, já pegou a estrada por um bom tempo, e aí eles estavam sem lugar para se hospedar. Aí conseguiram achar uma hospedaria bem simples. Então eles chegaram com, vamos conseguir um quarto aqui para a gente dormir. Vamos passar a noite aqui, amanhã a gente acorda, tomar café e vamos continuar a viagem. Eles falaram com o dono da hospedaria. Sim, tem um quarto, sim. Né? Então, eles se acomodaram no quarto. Foram dormir, estavam cansados, né? E durante a madrugada, eles estavam dentro do quarto, durante a madrugada eles começaram a escutar uns gritos do lado de fora. Não eram palavras, eram gritos. Sem ninguém entender aquela gritaria que estava acontecendo. Então, o filho mais novo, um adolescente que era mais impetuoso, espera que eu vou lá fora ver o que é isso. Aí o pai chegou, filho, o que eu te ensinei uma vez? Evite curiosidade para as coisas que não são do bem. Essa gritaria, o que será que é isso? Mas eu quero ver, eu quero descobrir o que é isso. Por curiosidade, alguém está pedindo socorro? Não, é só uma gritaria. Você vai lá fora, você acha que essa sua curiosidade é do bem? Né? Eu sempre te ensinei o quê? Evite curiosidade para as coisas que não são do bem. Evite curiosidade para coisas duvidosas. Aí o filho se aquietou. Aí parou a gritaria. No dia seguinte, eles acordaram, foram pagar a conta para poder prosseguir a viagem. E aí foi que o pai perguntou para o dono da hospedaria, a gente escutou uma gritaria, né? Que gritaria é essa?
Aí ele, meu senhor, é o meu filho. Eu tenho um filho que ele é doente mental. E eu agradeço a Deus de vocês não terem saído do quarto ontem, de madrugada. Porque o meu filho, ontem, ele resolveu sair para fora do quarto gritando com uma faca na mão. E eu fiquei sem saber o que fazer, porque quando meu filho fica descontrolado, ele pode até meter faca em mim. E eu estava rezando para vocês não abrirem a porta do quarto. Porque se vocês abrissem a porta do quarto, o pior poderia ter acontecido. E aí o pai chegou e voltou para o filho. Você está vendo? Se a gente tivesse aberto a porta do quarto por uma simples curiosidade, o que poderia ter acontecido? Então, essa história nos ensina. A gente deve ensinar nossos filhos. Evite curiosidade para as coisas do mal. Porque muitos deles começam a usar drogas ou beber por simples curiosidade. Essa é uma lição dessa história. Bom, quando nossos filhos nos contrariam, nós podemos tomar várias atitudes para tentar corrigi-los. O que os especialistas dizem, o consenso entre os especialistas, evite bater nos seus filhos, em primeiro lugar. Porque quando você bate nos seus filhos, seu filho faz algo errado, você bate no seu filho, o que você está ensinando para o seu filho? Use a violência, porque a violência resolve problemas. Então a gente deve evitar bater no filho. Outra coisa, evite gritar. E quando eu grito, o que eu estou ensinando para o meu filho? Resolva os problemas no grito. Outra coisa que jamais se deve fazer. Jamais discuta seu marido na frente das crianças. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Briga de marido e mulher existe, todo mundo sabe disso. Mas discutam em reservado. Os especialistas costumam dizer: evite briga. Casal jamais deve brigar na frente dos filhos. Jamais. Evite briga. Outra coisa também, evite discordar na frente dos filhos. Porque se o pai diz sim, a mãe diz não, o filho desanda. O casal vai estar sempre concordando? Não. Mas evite discussão, evite brigar na frente dos seus filhos. Aí vamos voltar para a letra A do amor. Né? Quando a gente ama nossos filhos, a gente tem que aprender a renunciar ao nosso orgulho. E ceder. Tem que aprender a ceder. Porque, mas eu não sou de levar desaforo. Aí você vai brigar com seu cônjuge na frente dos seus filhos. Quer dizer, o que é mais importante numa situação dessa?
Minha mulher fala para mim uma coisa que eu não gosto. Então eu vou partir para o duelo na frente dos meus filhos. Será que isso é bom para a criança? Será que isso é bom para a criança? O que eu estou ensinando para ela? Jamais converse. Parta para a discussão. Então, a gente tem que renunciar. Ah, mas e o meu orgulho, como é que fica? Pega o seu orgulho, embrulha e joga no lixo. Porque às vezes a gente briga por orgulho. Eu não vou perder a discussão. E o que os filhos aprendem? Vocês entenderam? É necessário que marido e mulher tenham um objetivo maior. E um grande objetivo maior é a criação dos filhos. O que é mais importante, o seu orgulho ou o seu filho? Não é? A gente tem que renunciar aos nossos desejos. Meu desejo de brigar, de discutir, de vencer uma discussão, de duelar. Eu preciso vencer isso. Calar a boca. Ah, mas tem que conversar esse assunto? Tem. Mas converse em particular. Nunca na frente das crianças. Esse é um ponto importante. É muito importante que a gente entenda que os nossos filhos aprendem muito mais com o nosso exemplo do que com nossas palavras, do que o nosso discurso. Eu posso falar para o meu filho, seja trabalhador. Eu quero que você seja uma pessoa trabalhadora. Mas ele vai olhar para mim e falar: meu pai não quer nada com trabalho? Meu pai trabalha por acaso? Ele vai olhar assim: meu pai e minha mãe são preguiçosos, não querem nada? Por que eu vou trabalhar? Que exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Isso é muito importante. O exemplo arrasta. Então, se eu quiser que meu filho seja uma pessoa honesta e trabalhadora, eu preciso ser honesto e trabalhador, mas de verdade. Porque não adianta eu fingir que sou honesto ou fingir que eu sou trabalhador, porque meu filho não é bobo. Eles vão perceber. Eles vão perceber que eu estou mentindo. Vocês perceberam o que é o amor? O amor exige exemplo da nossa parte. Nós precisamos provocar a admiração dos nossos filhos. Nossos filhos têm que olhar para a gente e falar: minha mãe, meu pai são pessoas que eu admiro. Porque a gente só segue o exemplo de quem a gente admira. E para que os nossos filhos nos admirem, eu não preciso comprar o apoio dele. Eu posso contrariar e devo contrariar meus filhos. Porque eles precisam de limites. Se eu não dou limite para o meu filho, ele fica seguro ou inseguro? O que vocês acham? Se eu não dou limite para os meus filhos, eles vão ficar inseguros comigo. Eles não vão acreditar na minha liderança. Porque eles testam. As crianças exigem limites. Elas exigem limites, por isso que elas nos testam. E durante um teste que a criança está me perturbando, ela está no íntimo dela, ela exige limites.
E se eu não der o limite, o que vai acontecer? Lá na frente, alguém vai ter que dar limite para ela. E a vida não é tão carinhosa e amorosa quanto são os pais. Então, a gente tem que dar limite. E amor e responsabilidade. Tem uma... Vamos voltar para o Provérbios, que ensina teus filhos no caminho correto e ainda quando forem velhos, eles permanecerão nele. Será que o provérbio está errado? A gente ensina a dar o nosso melhor para os nossos filhos e eles, alguns seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal, apesar da gente fazer o nosso melhor. Será que o provérbio está errado? Pessoal, não está. É que os provérbios, esse provérbio, ele fala em termos de vida eterna. Essa velhice é a vida eterna. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor. Eu fiz o nosso melhor. Um filho foi para o bom caminho, outro filho decidiu ir para o mau caminho. Eu dei o exemplo, fiz o melhor, ensinei direitinho. Se ele tomou a decisão de ir para o caminho errado, foi uma decisão dele. A gente não deve carregar culpa por conta das decisões que não são da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é dar o nosso melhor, a gente educar. Porém, se nossos filhos seguirem o caminho errado, a culpa não é nossa. Porém, olha o que o provérbio diz. Ensina teus filhos no caminho correto, e ainda quando forem velhos, eles permanecerão nele. Pessoal, isso aqui está falando que o que você ensina de bom hoje, um dia vai ter frutos, mesmo que seja em outra encarnação. Vocês entenderam? Os provérbios estão errados? Não. É que, às vezes, a decisão de seguir o caminho correto só vem em outra encarnação. Mas aquela semente que a gente plantou no coração da criança, no coração dos nossos filhos, vai ficar lá. Às vezes, ele vai perder essa encarnação no caminho errado. Mas ele vai aprender. De tanto ter contato com desamor, a gente aprende o quê? Aprende a valorizar o amor. Então, jamais devemos carregar culpa por conta de decisões dos filhos. A gente fez o nosso melhor, mas um dia, aquela semente de amor, aquela orientação que a gente deu para os nossos filhos vai frutificar, nem que seja em outra encarnação. Não vai ser perdido. Por isso que os provérbios, eu vou ler de novo. Ensina o teu filho o caminho correto, que ainda quando velho, eles vão permanecer nele. Será que o provérbio está mentindo? Claro que não. Só que esse velho significa até em outra encarnação. Porque às vezes nessa encarnação ele toma a decisão errada. Mas Deus é bom, Deus é justo. Vai dar outra chance para ele? Vai. Ele passou pela dor, vai chegar à conclusão, eu me arrependi, minha mãe me ensinou o caminho correto, mas eu, teimoso que sou, tomei o caminho errado. A culpa não é da minha mãe, a culpa é minha. Eu sou responsável pelos meus atos. Mas na outra encarnação ele já vai, agora eu vou fazer o correto. E aí ele até pede, eu quero reencarnar num ambiente de muita violência. Porque eu quero botar a minha decisão à prova. Eu tenho uma natureza violenta. E eu vou reencarnar num lugar onde existe o risco de eu seguir o caminho da violência. Mas a minha decisão, minha fé em Deus, vai me fazer eu tomar a decisão correta.
Existem vários exemplos disso, gente. De pessoas que tomam a decisão correta. Então, gente, façam sempre o seu melhor, porque sempre dá resultado. Toda semente de amor dá resultado. Pode ser até que não seja imediato, mas vai dar resultado. Então, o que a gente pode fazer com os nossos filhos? Ensinem a oração diária antes de dormir. Não vai dormir sem uma precezinha. Desde pequenininho, ensinar a criança a orar. A benção mamãe, benção papai, é algo que se ensina desde pequenininho. Vai dormir? Vamos dormir? Vamos. Vamos fazer a nossa reza. Vamos todo mundo fazer a nossa oração antes de dormir. Não vai dormir sem uma prece. O momento do sono é um momento importante, onde o nosso espírito se desprende da matéria durante um pouquinho, durante um tempinho. Nesse momento é importante a gente se preparar. Se preparar para essa separação do espírito e a matéria. Então a gente deve ensinar os filhos. Vamos fazer a nossa rezinha, vamos conversar com o Papai do Céu antes de dormir? Faz a oraçãozinha, ensina as crianças desde pequenininho a fazer a oração. Bença papai, bença mamãe, um beijinho, vai dormir. Outra coisa importante. Na hora das refeições, gente, o que os especialistas falam, desligue as telas, sem telas ligadas, sem televisão, sem celular, na hora da refeição. Santa Ceia. A refeição é um momento sagrado. É um momento sagrado. Nós precisamos estar presentes na vida dos nossos filhos. Se eu ligo a televisão, meu filho está na minha frente, mas eu estou prestando atenção à caixa falante, eu estou presente? Estou presente na vida do meu filho está na minha frente. Mas em vez de conversar com ele, em vez de prestar atenção no meu filho, eu estou prestando atenção numa caixa falante, que está falando abobrinha, sem necessidade, que não tem aproveitamento nenhum. Ou eu estou olhando no celular. Será que eu estou presente nesse momento? A gente precisa estar presente. Nossos filhos exigem a nossa presença. E na hora da refeição, quando eu desligo as telas e eu presto atenção nos meus filhos vão ter oportunidade de falar aquilo que incomoda eles. Aquela dorzinha no coração. Mamãe, papai, está acontecendo uma coisa comigo que é isso, assim, assado. E aí você está presente para ouvir seu filho está falando. Agora, se eu ligo a televisão, vai ter chance do meu filho conversar comigo? Vocês perceberam? Mas eu vou perder o programa que eu tanto gosto? Vai. Você vai perder. Isso é renúncia. Renúncia é amor. Se eu tenho um objetivo maior, que é educar os meus filhos, será que o programa de televisão que eu quero ver é mais importante do que ouvir os meus filhos? Vocês já pararam para pensar nisso?
Então é importante a gente ver isso. Nossos filhos querem a nossa presença. E outra, eles são pequenininhos, eles querem muito a nossa presença. Depois, quando eles ficam velhos, eles não querem mais a nossa presença. Quantos anos eu tenho para educar os nossos filhos? Aí tem uma certa discussão. Mas existe uma corrente que diz que a gente tem até no máximo aos 12 anos de idade para educar os filhos. Depois disso, o nosso poder diminui. Olha só, eu tenho um curto período para influenciar meus filhos e eu vou desperdiçar esse período vendo televisão ou vendo celular. Vocês entenderam? É muito importante que a gente entenda que o tempo que nós temos perante nossos filhos é um tempo sagrado. Mas se vocês tomarem a decisão de desligar a televisão na hora das refeições, vocês vão ser criticados. Que isso? Você não está acompanhando o programa? Você não viu o jornal? Não. Vocês são malucos, vocês vão ser criticados. Ninguém vai elogiar, não. Mas vocês não veem televisão? Sabe o que é isso, gente? Às vezes, dor de cotovelo. Porque vocês têm uma família. E quem está criticando não tem. Então, o que os especialistas recomendam na hora das refeições, pelo menos, desliguem as telas. Criem esse hábito de conversar em família. Porque não vai ser sempre que essa chance vocês vão ter. É por um certo tempo. Então vamos encerrar a nossa reunião de hoje com a nossa prece. A prece é uma transmissão de pensamento. Todo mundo já ouviu falar em telepatia, não é? O que é telepatia? Que transmite pensamento. O que é a prece? A prece é transmissão de pensamento. Nós estamos transmitindo o nosso pensamento a Deus que criou o universo. Porém, para a gente realmente transmitir, a gente precisa ter força aqui no coração, que a prece tem que ser sentida no coração. Então a prece, ela tem que ser sentida no coração. Pouco importa a gente repetir várias vezes a mesma prece. Blá, 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 500 Ave Maria, 200 Ave... blá, 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 não adianta nada. Só está servindo para a gente se enganar. Porque a prece mais vale uma palavra, um pedido sincero do coração, do que 500 palavras que a gente mexe a boca e não sai nada do coração. Então, a nossa prece é isso. Então, do fundo do coração, vamos agradecer em primeiro lugar. Meu Deus, agradeço, graças a Deus, estamos aqui respirando, desfrutando desse dia tão bonito, ensolarado, numa escola, com os nossos filhos, com as nossas, com nossos familiares. Isso é um privilégio. Isso por si só já é um privilégio. Então, agradecemos, meu bom Deus, a essa oportunidade, esse privilégio.
e humildemente pedimos ao Senhor Deus do universo que nos oriente nessa semana que vai começar, oriente nossa mente para a gente descobrir o caminho, nos dê força para a gente vencer os desafios e esclarecimento, para a gente entender o que a vida quer nos ensinar com cada passagem. E assim, elevamos o nosso pensamento a Deus com a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. O Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Assim seja. Viva Deus, viva Jesus.